Gente, tá chegando para contar pra gente sobre esse sextou do Atlético. Quais as novas lá na cidade do Galo, Claudão? Um abraço pra você, boa tarde. Um abraço, Pedro, boa tarde a você. Sextou no Galo com um fim de semana diferente, com treinamentos, né? Sem jogo oficial. A turma trabalhando forte, já teve atividade agora pela manhã, está sendo encerrada pelo Barba Domingues. E a previsão, né? A programação do Atlético é para treinos também, tanto nesse sábado quanto no domingo pela manhã. E o Galo depois vai ter maratona de jogos. Então, esse período aí, os jogadores vão poder curtir um pouquinho, né? Treinam no sábado, no domingo, vão poder almoçar com os familiares, não vai ter viagem nesse fim de semana, né? Viagem de jogos. Então, o Galo, o Barba Domingues tentando aproveitar ao máximo e recuperar jogadores como a gente vem trazendo aqui na Itatiaia. Lianco e Alexander são atletas que precisavam desse período aí para um recondicionamento físico. O Lianco, mais de 5 meses fora. O Alexander ficou aí um período também, né, de 45 dias afastado com uma lesão no joelho. E a tendência é de que eles estejam relacionados para o jogo de quinta-feira, pelo menos para iniciar no banco de reservas. Não dá para a gente até descartá-los na equipe, porque o Galo deverá ter desfalques desses jogadores que estão em data FIFA. Vocês falaram muito aí de amistosos internacionais. O Galo tem ao todo 6 jogadores em seleções principais, além do zagueiro Vitão, que está com a seleção brasileira sub-20 para amistosos também nesse período de data FIFA. E aí, Pedro, vamos fazer o levantamento aqui. A gente tem inclusive uma foto, para quem está no YouTube, do Ivan Roman lá no Chile, né? O Ivan Roman participou do amistoso ontem, nessa madrugada, verdade, do Chile contra Cabo Verde. Cabo Verde vai disputar a Copa do Mundo, né? E o Chile ganhou de Cabo Verde, 4-2. O Chile do Ivan Roman teve essa vitória. E aí, Pedro, o Ivan Roman, ele foi titular, começou o jogo, só que atuou por 45 minutos. No intervalo ele saiu. Por quê? O Cabo Verde tinha um jogador a menos. Aí o treinador do Chile falou o seguinte: não, vamos lá, não precisa de 2 zagueiros não, vamos com um só. Aí tirou o Ivan Roman, ele acabou sendo sacrificado, mas o Chile foi bem. Inclusive, pelo que eu acompanhei nas redes sociais, o torcedor chileno, no geral, não gostou muito não. A turma queria que saísse o outro zagueiro, o Kusevich, e ficasse o Ivan Roman. O Ivan Roman, ele tem um carinho muito especial do torcedor chileno, porque ele é jovem, né? Veio do time sub-20. E no Chile há uma tendência, uma necessidade de renovação, né? Sim. Porque a geração chilena, aquela geração que foi campeã com o Sampaoli, que tinha o Vargas e muitos jogadores. Vidal era uma geração muito boa, mas passou, né? E o Chile teve dificuldades, essa última eliminatórias mesmo, muito mal. E o Ivan Roman representa aí um pouco dessa renovação no futebol chileno. Pelo menos participou do jogo, né? Bom, porque senão o jogador vai, né, Pedro, pra data FIFA e não joga também, acaba sendo ruim, né? E ele tá passando, Vini, por um período de assumir muitas responsabilidades na seleção e no clube. É só um garoto, mas não tem medo dessa responsa. E nem tem que ter, né, Pedro? Ele tá em processo de desenvolvimento, não é um cara pronto. Mas eu vejo evolução demais no Ivan Roman e nem entendi por que ele estava tão sumido no Atlético. Com a chegada do Eduardo Domingues, é que o Ivan Roman, ele reaparece e diante de uma necessidade, mas por que não ele competir por uma vaga de titular nessa defesa atleticana, principalmente com tantos problemas, né? Com tantos desfalques. No jogo contra o São Paulo ele foi muito bem, foi um dos melhores em campo, até fez o gol. E aí na partida seguinte ele falhou contra o Fluminense. Normal essa oscilação, mas essa é aquela contratação que é uma aposta, mas é uma aposta válida, Pedro, porque o Atlético está apostando no retorno técnico, o Ivan Roman já começa a apresentar, e lá na frente também em um retorno financeiro. E a respeito de outros jogadores, hein, Claudão? Os outros vão entrar em campo hoje. Daqui a pouco tem o jogo de Guiné, primeira vez, né, do Cissé na seleção principal de Guiné. Então, uma felicidade muito grande, né, pro jogador do Galo. É mais um jovem do Atlético que tá no time principal e agora foi pra seleção. Então, vamos ficar de olho no Cissé, se ele vai ter chance de jogar hoje ou não, porque o Cissé vinha com problema, né?
Até o jogo com o Fluminense ele não foi relacionado, mas viajou e vinha treinando. Vamos ver se ele vai ser utilizado ou não nessa partida do Togo, contra o Togo, né? Guiné e Togo é um jogo lá entre africanos. E mais tarde, Pedro, às 4h, o Júnior Alonso tem um amistoso do Paraguai contra a Grécia, lá na Grécia, e nas prévias ele tá escalado, viu? Tá como possível titular lateral esquerdo, viu, Júnior Alonso? Porque lá ele joga mais lateral esquerdo. A zaga é Gustavo Gomes, do Palmeiras, e o Alderete. E aí ele fica como lateral esquerdo, mas é um jogador que é peça importante na seleção paraguaia. E mais tarde é o jogo que atrai mais o atleticano, porque o Equador tem 3 atleticanos, né? O Equador vai jogar contra Marrocos, 5h15 da tarde, e é um jogo bom de se ver, porque além de os atleticanos verem os seus atletas, o Marrocos é o primeiro adversário do Brasil na Copa, né? Então a gente vai ficar de olho no Marrocos aí também, que tem uma seleção forte. Então é jogo duro hoje pro Equador. E nas prévias lá da imprensa do Equador, o Alan Franco é titular e ele deve jogar como ala pela direita. Então se ele for lateral pela direita mesmo, o Preciado não começa, né? Fica no banco o Preciado para jogar o Alan Franco. E o Alan Minda tem chance de começar, viu? O Alan Minda tá com moral na seleção do Equador também. Olha aí, trio do Galo, os amigos do Alan Franco, que trouxe muitos reforços pro Galo nessa última janela de negociações. 12h20, Claudão, a respeito dos que estão aqui, né? Sim. Como é que tá essa preparação? O que tem de novidade aí nos treinamentos? Olha, ontem foram a campo o Maicon vem fazendo um trabalho ainda sem bola, mas já foi a campo, dando corridas no gramado. O Maicon, que não joga desde a final do Campeonato Mineiro, teve uma lesão na panturrilha, então aos poucos está voltando. E o Vitor Hugo já fez alguns trabalhos com bola em separado. O Vitor Hugo está um estágio um pouquinho mais à frente, mas aí vai depender da evolução dele nesse fim de semana para a gente saber se ele vai ter condições de jogo. E aí fica essa dúvida na defesa, principalmente, né? Porque Ivan Roman e Júnior Alonso, data FIFA. O Vitor Hugo ainda no departamento médico. O Lianco a gente não sabe se ele já está 100% para começar um jogo, né? E tem o Juan, é o único zagueiro aí que podemos dizer que está pronto, né? Para quinta-feira mesmo, está 100% para esse jogo contra a Chape. Então, tem disputa na zaga do Galo aí, ó, Pedro Abílio, para esse jogo. João Vitor Xavier, o Atlético com os jogadores convocados, né? Treinando, mas com desfalque, período de data FIFA, João. Ô Pedro Abílio, é a história do copo meio cheio ou meio vazio. Se você pegar, por exemplo, o caso do Cruzeiro, e daqui a pouco nós vamos tratar desse assunto, o técnico vai ter o tempo para trabalhar, para conhecer, ele está chegando agora. No caso do Atlético, isso também seria o ideal para o técnico do Atlético, também acabou de chegar, né? Tá conhecendo o seu elenco, o seu time, a potencialidade dos seus jogadores. Eu acho que o único ponto que diferencia nesse caso, e aí o Atlético tem que celebrar, é o fato do Atlético ter 7 jogadores convocados para suas seleções na data FIFA. Quando o time tem muito jogador convocado, também é um bom sinal. É sinal de que você está com um elenco com jogadores que têm visibilidade mundial. Então, entre o copo meio cheio e meio vazio, nesse caso eu prefiro ver o copo meio cheio. É uma pena que o técnico do Atlético, que o Barba, não vai ter tempo para poder ajustar o seu elenco e conhecer melhor os jogadores, mas que bom que os jogadores do Atlético são jogadores que agradam as seleções de seus países e vão ter oportunidade nos seus países. Isso também mostra uma qualidade dos jogadores e mostra que são jogadores que estão na vitrine do futebol mundial. Entre o copo meio cheio e meio vazio, nesse caso eu prefiro o copo meio cheio, porque mostra também qualidade de muitos jogadores do elenco e que o técnico no momento adequado vai ter a oportunidade e a chance de ter esses caras e de trabalhar bem esses caras pro seu dia a dia e pra temporada. É isso, né, João? Dia 22, agora virando para 23 minutos, deixa eu ouvir também o Marques, Olê Marques aqui na Itatiaia, a respeito desse time do Atlético. O Cláudio falou, né? Tem jogadores retornando aí pro esquema, tem jogadores que estão voltando aos planos do técnico Eduardo Domingues. E Marques, como é que você imagina o time mais completo para essa sequência e esse mês de abril que vai ser pesado, hein, Marques? Abraço. Fala, Pedro Abílio, saudações, amigo, ótima sexta-feira. Pedro Abílio, a data FIFA é muito importante, né, para descansar os atletas, para treiná-los da mesma forma, né? Ela é para o seu treinador um ponto importante, né? Ele que está chegando agora
e começando a dar sua cara a este elenco atleticano que tem melhorado o seu desempenho. Os resultados nem tanto, mas o desempenho melhorou exponencialmente, principalmente nos últimos jogos, né? O Atlético tem jogado bem. Não tem regulado lá na frente, né? O que a cobrança é sempre em cima disso. Você cria, mas o gol não está saindo, de repente você toma lá atrás, é difícil uma remontada dentro da partida, né? Mas o importante é que o desempenho tem sido melhor, principalmente defensivamente, né? O Atlético tem sido mais consistente. Precisa botar a bola dentro da casinha, né? E neste momento de data FIFA, a gente começa a fazer alguns exercícios do que seria, de repente, o Galo ideal daqui para frente, né? Eu, sinceramente, amigo, oportunizaria os atletas que pouco jogaram ou aqueles que chegaram agora. Quem já está aí há muito tempo, a gente já conhece muito bem do que é capaz ou não, né? E a gente já está até acostumado com isso. Eu acho que até para mudar um pouco mais a cara dessa equipe, mudar um pouco a energia, eu, sem dúvida nenhuma, Abílio, oportunizaria quem está aí, né? E a gente quer ver mais minutos desses atletas. No caso de Cassierra, do Maicon, que chegou também agora e teve uma lesão, né? Do Alan Minda, né? Que joga pela ponta direita. A gente precisa de ver um pouco mais esse atleta, né? Que foi convocado agora pela seleção equatoriana. Eu tô curioso para ver o desempenho dele aqui também no Atlético, e para isso precisa dar minutos, né? Bernard, o próprio Dudu, né? A gente já conhece Igor Gomes, a gente já viu muito desses atletas, né? Então colocar essa turma nova seria importante até para a gente ter um entendimento melhor desta turma. Então, no meu Galo ideal para frente, né, com voltas de Lianco, com voltas de Alexander, né, teria um desenho não muito diferente do que o Barba está fazendo neste momento, né? É uma linha de 4 lá com o Preciado, né, que já tem se mostrado melhor fisicamente. O próprio Lianco, né, eu já oportunizaria já de início na próxima partida, mesmo porque o Atlético vai ter problemas, né, na montagem desta defesa. O Juan é uma grata surpresa, tem jogado muito bem, né, tem provado dentro do campo seu valor. Aí no meio de campo eu já, de repente, mudaria um pouco, sabe? O Cissé, que foi convocado e quando teve alguns minutos se mostrou de uma personalidade muito importante para assumir esse posto também. Eu daria mais minutos ao Cissé. O Cissé é uma energia nova para esta equipe, né? Então ele seria o meu titular do meio de campo, assim como o próprio Vitor Hugo, né? Que tem uma recomposição importante defensivamente e muito bom quando está com a bola arrastando do meio para frente. O Vitor Hugo tem sido um dos destaques desta equipe, né? O importante é que tem jogado com personalidade, né? Tem jogado com bastante brilho, né? E tem chamado muita atenção. Eu não consigo deixar o Hulk de fora desta equipe. Eu oportunizaria e daria mais minutos, como já falei aqui, para Cassierra, para Minda também, né? Mas o mais importante, Pedro, que todos estejam à disposição do Barba, né, para a sequência de trabalho, e ele possa ali no dia a dia de trabalho escolher os melhores, né? E que os melhores sejam de fato essa rapaziada que chegou para mudar um pouco a energia desta equipe, meu velho. Vamos ver como é o Atlético já para a próxima semana, né, na volta do Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense. Energias novas, Pedro Abílio. Forte abraço, amigo. Arremata o Galo pra gente aí, Claudão. Vamos lá, enquanto os profissionais não estão atuando nesse fim de semana, o Galinho, o Sub-20 do Atlético, acaba de vencer na Arena Morro das Pedras, Campeonato Mineiro, 3-2 pro Galo contra o Itabirito, o Gato do Mato. Os gols do Atlético do João Vitor, do Matias e do Xavier. 3-2, o Galo em 2 jogos, 100% no Campeonato Mineiro, tinha vencido já o Social de Coronel Fabriciano 5-0, e esse foi, Pedro, o último jogo antes da estreia do Galinho Sub-20 no Campeonato Brasileiro Série B. Esse ano o Galo vai ter que disputar a Série B, a Sub-20, que ano passado o time foi rebaixado, né? Vai pegar o CRB na próxima terça-feira lá em Maceió, Alagoas. Então o Galinho, portanto, com uma vitória importante, aí o time comandado pelo Henrique Teixeira. Programação dos profissionais, amanhã, sábado e domingo, treinos no período da manhã. E o Barba Domingos hoje de olho nos jogadores dele, né? Em data FIFA, todo mundo de olho, a gente vai atualizar aqui na Itatiaia também esses amistosos internacionais, Pedro. Boa sexta-feira de trabalho para você acompanhando essa turma também, Claudão. Aproveite os últimos. E no Atlético, atualização do departamento médico. Vamos ver aqui, Fael. Volante Maicon, panturrilha esquerda, realizou corrida em campo, preparação física, enquanto o zagueiro Vitor Hugo, panturrilha esquerda, cumpriu atividades também. Aí os dois já se preparando para a volta. O Maicon. Léo, nossos atletas, Ronaldo Luiz, Jair Bala passou por aqui, Dadá sempre
relataram a lesão na panturrilha como uma das mais chatas, cara, porque você sente ela o tempo todo, você tá caminhando para beber uma água ali, você sente que não tá legal a situação, mas são dois setores com certa urgência, principalmente na defesa, já que Alonso, Vitão e Romain estão convocados. O Vitor Hugo, a gente está revendo aí lances do jogo com o Internacional, foi nessa partida, após essa partida que ele sentiu, acusou esse problema, essa lesão na panturrilha. Tá? Foi, Léo? Não? Eu não lembro do Vitor Hugo nessa partida. Ah, não, perdão. É o Michael que não estava nessa partida. O Vitor Hugo estava. É o Michael, Ah, o Vitor Hugo estava. Tá vendo? O Rafael não está bem. A cabeça, a gente deu pra perceber. Pela chamada do programa, deu Você pra viu a perceber cara que ele não tá dele? muito bem hoje. Não. É porque na minha cabeça era o Michael. O Michael que eu não lembro nesse jogo. Começou. O Michael já estava fora. É porque o Michael se lesionou antes do clássico, então na minha cabeça estava o Michael. Ele pipocou antes do clássico. Ele já deu um miguezinho pra não participar ali do que ele sabia. Se lesionou é uma forma bonita de falar que ele pipocou. Esse era o... Esse é o Vitor Hugo. Vitor Hugo, a gente está sem o Alonso, sem o Romain e sem o Vitão. E o Vitor Hugo no DM. Então, é um setor que preocupa, já que o Lianco está voltando de lesão. E aí você tem que entender o processo, que talvez seja gradual a volta do Lianco, mas é o que tem de opção, já que a logística pós-amistosos será muito difícil, porque o Galo está abastecendo o futebol mundial hoje, tem jogador disputando partida pelo mundo inteiro, será difícil a logística para reunir todo mundo aqui novamente no Brasil. O Maicon está entre os jogadores que começaram bem a temporada e é aquilo que eu falo. A turma que oxigenou, que é novidade no elenco, quem tem se destacado, que a gente tem elogiado. Por isso a necessidade de voltar e ter aí Maicon, Alexander, Cissé, essa turma à disposição para mudar essa cara atleticana, Léo. Essa conversinha de que o atleticano tá machucado, o Maicon e o Vitor Hugo, eles fizeram igual o Arsenal agora, não liberou nenhum jogador para esses amistosos aí pré-Copa do Mundo, para guardar os jogadores para a Premier League ali, reta final de Champions League, então deu aquele miguezinho. Foi mais ou menos o que o Michael e o Vitor Hugo fizeram para não pegar o Cruzeiro na final do Mineiro. Ou seja, tremeram, ficaram com medo, correram ali na hora que viram que ia pegar o Mineirão lotado, maioria cruzeirense, eles fugiram e foram embora. Vocês estão na lanterna do campeonato, o Caio Jorge não está jogando, o Cássio foi operar, o Romero não está jogando e tal, então eles estão pipocando? O novo setorista do Cruzeiro aqui agora está dando as informações. Mas espera aí, me responde, tá, eles estão pipocando da lanterna? Não, eles foram lá, jogaram contra o seu time, ganharam do seu time, e aí sim, depois eles se machucaram e foram tratar mais fizeram nos últimos tempos foi perder pro Galo, menino. Isso que aconteceu. Agora, em entrevista exclusiva ao No Ataque, você pode conferir lá a totalidade dessa entrevista bacana no ataque.com.br do CEO do Atlético, falando que a meta esse ano é voltar à Libertadores, Fael. O nosso grande objetivo do ano é voltar para a Libertadores no ano que vem. Essa é a nossa meta, tá, dentro de campo. A gente quer participar da maior competição do nosso continente. É ali que o Galo tem que estar, sempre. Fora de campo, a gente começa a construir como é que a gente faz para chegar nisso. Né? Nós fizemos em movimentações, mais de 20 movimentações entre entradas e saídas, atletas mais jovens, com um perfil que a gente acredita que tem mais aderência com o modelo de jogo que nós desenhamos para o Galo. Ah, Pedro, então significa que está tudo resolvido, então tá tudo certo? Não, foi só a primeira janela e acho que isso é uma construção, tá? Mas acho que o primeiro passo foi muito bem dado. Fiquei anos pensando assim, como que nós vamos resolver um problema de microfone no Atlético? Microfone? Eu já falei com o Rubens, que é um esse grande... tempo bom aí, Fael, aí, a conquista da Libertadores. Tempo que não volta mais. 24 de julho, já era dia 25 de julho de 2013. Ah, como eu tenho história dessa Libertadores, viu, Léo? Saudade de pegar a estrada, ônibus, ir para outro país. E pelo incrível que pareça, Léo, eu estava lá, você acredita? Como é que é? Ah, eu tô falando. Eu estava lá. Ô, Samuel Rosa. Mas eu estava trabalhando. Samuel Rosa. Eu estava trabalhando. Você estava lá, já no teto ali, Leite. entregando troféu, festejando? Não, eu estava trabalhando, Léo, no camarote. Na época, entendi. né, eu Deu pra fazia fazer eventos O e de tal. campanha, eu acredito que você arrepiou. Eu Arrepiou. tentava. Eu sempre pegava meu crachá, minha credencial e ia na torcida adversária, tirava foto com o pessoal, até que no último jogo que teve na Independência, me trancaram lá e não queriam me deixar sair. E eu fiquei lá com os adversários e falei assim, nunca mais. Aí... Mas, Léo, eu tive a oportunidade de falar isso pro Rubens, falar, cara, vocês não estão sabendo se comunicar com o torcedor. A tática atual de ter um parceirão no Twitter, de ter até um torcedor rival na rádio falando que o atleticano tem que... O atleticano não cai nessa.
Então, o Ricardo Guimarães, o Rafael Menino, o Rubens, ninguém tinha perfil de microfone. E quando foram para o microfone, eles foram muito infelizes. Prometeram que não conseguiram entregar, distorceram como a frase do Rubens, que o adversário bem era bom. Não dava para você falar isso para o atleticano e ser bem recebido. O Brax veio com essa missão e toda vez que o Brax foi para o microfone, ele causou mais auê, como a gente falou anterior, mais fusarca ainda. Então o Pedro Daniel tem se mostrado um cara que fala aquilo que é de planejamento, fala aquilo que está ao alcance do clube e fala aquilo que é acessível, sem fantasiar, sem julgar purpurina, sem maquiar. Tem sido até agora uma grata surpresa em planejamento e entrevista. A gente vai ver no longo prazo, mas resolve um problema mais do que finança, Léo, que é o microfone. O microfone vinha causando muito problema para o Atlético por tudo isso que eu falei aqui. Olha, eu não estou entendendo por que está dando tanta ênfase para o Atlético disputar a Libertadores, sendo que o Atlético não está na Libertadores esse ano. Quem tinha que estar falando sobre Libertadores era o Cruzeirense, não o atleticano, que está fora. Não estou entendendo alguns canais têm feito entrevistas aí pela América do Sul. Quando se fala em Brasil, qual time você pensa? E sempre o Galo é citado, não o Cruzeiro. Até porque, por exemplo, não elimina o argentino desde 76 em Libertadores lá no mata-mata. Então o argentino realmente não vai citar porque bate no César o tempo todo. Só você ver as notícias dos jornais quando saiu o grupo, o Boca Juniors caindo no grupo do Cruzeiro. É só você pegar as notícias dos jornais internacionais, todos falando que o Boca se complicou porque caiu no grupo de um gigante brasileiro. Então, assim, essa conversa, esses sonhos do atleticano, pessoal, de achar que o time dele é grande, enorme, e todo mundo conhece, pessoal, isso não é realidade, até porque o Atlético nasceu em 2013 graças ao Ronaldinho Gaúcho. Morreu em 14, depois ressuscitou em 21 e também já foi embora. Ninguém sabe quem é Atlético. Vocês morreram em 2019 e não voltam mais. O Rodolfo Singolani, jornalista inclusive lá da Argentina, falou que é mais difícil o Instituto de Córdoba na Bombonera no domingo do que o Cruzeiro. Isso foi uma entrevista do jornalista lá. Mas vamos falar sobre Libertadores do Galo então. Aqui. Ô, Léo, depois de 2 anos lutando contra o rebaixamento, o foco tem que ser o Campeonato Brasileiro por causa disso. Não pode existir um campeonato que você tenha aí 8 classificados para Libertadores e você não está nessa lista. Então essa tem que ser a prioridade, a Sul-Americana fica à parte nesse momento. Participações do Atlético na Libertadores, 14. Fase de grupos, 3, em que saiu, né? 4 nas oitavas, saiu 3 vezes nas quartas, chegou à semifinal 2 vezes, 78, 2021. Campeão em 2013, com 14 jogos, 9 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 29 gols marcados, 18 gols sofridos e foi vice-campeão em 2024. O terror dos argentinos não é essa história de não eliminar a Argentina na Libertadores desde 76, não. Desde 76. Você era nascido em 76? Não. Pois é, desde lá o time da Aninha não elimina a Argentina em Libertadores. O terror dos argentinos vai voltar para a Libertadores e nós voltaremos com um time forte e, principalmente, fazendo a festa na arquibancada, que sempre foi o nosso diferencial. Por esse retrospecto aí que o meu time vai mostrar de novo, eu quero saber da bancada democrática. A probabilidade de, este ano, o Atlético conquistar uma vaga na Libertadores 2027. Qual que é, Aninha? Qual que é, Nandinho? Tá distante, né? Nos últimos 2 anos, lutou para não ser rebaixado brasileiro. Você acha que esse ano é que ele vai para a Libertadores? O mesmo elenco dos últimos 2 anos, esse ano ele vai conseguir. Se esse ano tá no grupo do Galo, lá na Sul-Americana. Ô, Léo, então é ele que vai acabar com ele. Ele pode preparar um carrossel aí para ver se dá uma subida ali, viu, Você já viu o Cruzeiro Você, Aninha, já viu o Cruzeiro eliminando o Argentina em uma Libertadores? Eu já vi o Cruzeiro ser campeão da Libertadores. Você viu o Cruzeiro ser ex da Copa do Brasil, o Cruzeiro ser campeão, tetra brasileiro. Se os argentinos estão com medo lá do sorteio, os argentinos estão te assistindo lá. Você já viu o Cruzeiro eliminando o Argentino em Libertadores? Rafael, eu já vi o Cruzeiro campeão da Libertadores. E é isso que interessa. Campeão da Libertadores. Aliás, a primeira eu não vi, mas a segunda eu estava lá, Você já viu o Cruzeiro, La Bestia Negra, eliminando um argentino, o São Lourenço. Time mineiro. Não fala assim de São Lourenço, tá? DR da bancada e falar sobre a equação de dívidas no Atlético. Pedro Daniel, CEO, em entrevista exclusiva ao No Ataque. Nós estamos finalizando aí a estruturação do aporte, deve ocorrer aí nos próximos 40 dias para pagar dívida. E abril, quais são as principais dívidas do Atlético? A gente tem o CRI da Arena, por exemplo, que o CRI nada mais é do que a operação para a construção da Arena, e a gente paga todas as receitas atreladas à Arena, a gente paga o CRI. Então essa é uma dívida que está
tá muito tranquila, vamos dizer assim, ela se paga. A gente tem a tributária, que boa parte está refinanciada, então também é uma dívida de alguma maneira alongada, e a gente tem essa dívida bancária, que hoje é mais ou menos 600 milhões de reais, que ela nos onera, essa de fato nos pega. A gente está num país que a taxa de juros é de 15%, é muito cara, por isso que eu falei, a gente pagou 250 milhões de dívida. Então o projeto passa, primeiro, um aporte para estancar ou diminuir esse impacto de juros, porque aí sim a gente vai ter mais recurso para poder fazer aquilo que a gente quer, que é um time mais competitivo. Vamos lá, eu acho que quando o Atlético se tornou SAF em 2023, deveria se tornar ali prioridade acabar com essas dívidas. Oportunidade, pelo menos na teoria, nós tivemos. O aporte dos Menin, o aporte do Vorcaro, a venda do shopping, premiação alta nas competições, bilheteria alta nas competições, vendas altas de atletas, e todo esse dinheiro parece ter sido como água na frigideira com fogo alto. Evaporou e a dívida continua exorbitante. A gente espera que seja diferente, mas o atleticano está com a pulga atrás da orelha agora. Por que não deu certo antes e vai dar certo agora? Realmente a dívida bancária são de juros altos, Selic que vai baixando 0,25 a cada vez, que continua sufocante no longo prazo. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Enquanto isso, tem um time que o elenco está precisando de reforço e que está capengando também. Mas eu sou a favor de que esse dinheiro seja única e exclusivamente para abater dívidas que hoje me preocupa para o futuro do Galo. Eu tô achando que esse aporte aí do Fael foi tudo no Banco Master. Então, não sei se vocês vão ver esse dinheiro não, viu, gente? Não fica contando muito com esse aporte aí não, hein, Fael? Porque o meu, do lado de cá, tem dinheiro. Pedrinho tá aí, ó, jogando dinheiro para cima. No meio do ano, a nossa janela tá aberta. O Arthur Jorge já tá ali fazendo ali as... O mundo ainda tem muita coisa, né, para mudar na convocação do Ancelotti. Agora, muito está se questionando o gol, né? E os atleticanos pedindo há algum tempo uma chance para esse goleiro aqui, que está treinando aí na cidade do Galo e que voa, Rafael. O goleiro merece, o Everson, a convocação para a seleção brasileira? Léo, não tenho dúvidas que atuando no Brasil hoje é o melhor goleiro. Só que existe aquilo que a Aninha falou agora há pouco sobre uma ação coletiva de mídia. Em São Paulo e Rio funciona muito mais para uma convocação e o cara precisa fazer muito menos por um Corinthians para ser convocado, por exemplo. O Everson tem certeza que hoje merece a convocação. Merece? Léo, eu sou obrigada a concordar com o Fael. O Fábio passou por isso muitos anos aqui em Minas, não foi convocado, agora no Fluminense ele é o grande goleiro, né? E o Everson, infelizmente, passa pela mesma coisa. Vamos pro alerta! Bom final de semana para todos, até segunda no Alternação. 2.000 pessoas e eu mastigo esse Torcida americana, é seu papo. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aí nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso galão todos os dias aqui pra vocês. Pessoal, rapaziada, esse aí foi mais um vídeo de hoje, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!